A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje é o dia do Salmo 139. E olha, eu vou tentar não chorar além desse salmo, porque esse salmo ele é muito especial para mim. Me recordo que quando eu conheci o Senhor Jesus, lá nos anos de 1999, e comecei a me aproximar e conhecer o Senhor Jesus como meu Salvador, como alguém pessoal, como alguém que quer ter um relacionamento comigo. Eu me recordo que um dos salmos que mais impactou a minha vida foi o Salmo 139. Porque Davi vai descrever de maneira belíssima a maneira como Deus está perto, a maneira como Ele nos ama, o modo como Ele nos vê. Ele nos vê quando nós não temos nem consciência de que estamos sendo vistos por Ele. E Ele não apenas nos vê como um observador, mas Ele quer interagir conosco, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos proteger. Então esse salmo ele é tremendo e eu espero que Ele fale com você da mesma maneira ou tanto mais do que fala comigo. Eu vou ler então do versículo 1 até o versículo 7, ou 6, para começarmos. Vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Até aqui. Então, Davi vai, nesses primeiros 6 versículos, falar conosco a respeito da onisciência, da onipresença do nosso Deus. Ele não apenas nos vê e sabe o que estamos fazendo, como nos assentando ou nos levantando, mas Davi vai dizer também que ele conhece os nossos pensamentos. E que ainda quando a palavra não ainda chegou na nossa boca, ela ainda está sendo elaborada na nossa mente, ela ainda é apenas pensamentos. Por mais que muitas vezes a palavra saia da nossa boca tão rápido que você fale assim, ai, falei sem pensar. Bom, Deus é mais rápido que você e do que eu. Então, quando nós pensamos, Ele já viu o que pensamos, antes que a palavra seja posta boca fora, Ele já viu tudo. E esses primeiros 6 versículos de Davi demonstram o poder de Deus, a grandiosidade do Senhor, o quanto Ele realmente é um ser pessoal e não apenas aquela ideia de um Deus distante, sentado num trono e cheio de poder, porque sim, Ele é todo poderoso e sim, Ele tem um trono nos céus, mas Davi aqui vai colocar o Senhor Deus como alguém próximo. Muito mais do que a nossa mãe, porque a nossa mãe geralmente olha para nós e já sabe o que a gente está pensando, o que a gente fez de errado, se a gente mentiu. Mãe tem isso aí, né, gente? Mas Deus é muito mais que a nossa mãe. O Senhor, Ele realmente nos conhece por inteiro. E a conclusão de Davi é a minha conclusão também. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É inimaginável. A minha mente racional não consegue conceber um Deus tão poderoso a ponto de conhecer os pensamentos de todos os seres humanos que estão sobre essa terra. Eu não consigo conceber. É grande demais. E enquanto algumas pessoas podem escolher dizer, é tão grande que eu acho que é impossível, é tão grande que eu acho que não existe, eu olho para a palavra de Deus e eu digo, é tão grande que eu não tenho como sentir outra coisa no meu peito que não seja alegria por ter sido amada, escolhida, restaurada e fortalecida todos os dias por este Deus que a mente humana não consegue conceber, ou medir, ou mensurar, não dá, é impossível. Ele é maravilhoso demais para mim. E no versículo 7 em diante, eu vou ler até o versículo 12, diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura,
também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas ao meu redor, difícil, viu? São escuras para mim. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Até aqui, por favor. Bom, Davi, nesses versículos, vai falar a respeito do sentimento muito humano. Não que Davi estivesse pensando na possibilidade de fugir da presença de Deus. Mas aqui Davi ele vai continuar mostrando para nós o quanto o nosso Deus ele é tão poderoso e ele é tão soberano que, ainda que alguém desejasse, ainda que o salmista desejasse escapar da presença de Deus, sumir, se tornar inalcançável para o Senhor, nem assim isso seria possível. E Davi vai inclusive usar uma linguagem poética para dizer: se eu estiver nos céus, o mais alto, o Senhor vai estar lá. Se eu estiver na sepultura, se eu estiver prestes a morrer, ou se eu estiver morto, ainda que eu esteja no mais profundo vale da minha alma, onde eu me sinta totalmente abandonado e sozinho, ainda lá o Senhor estará comigo. E não só isso, o versículo 10 vai dizer: ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Das profundezas da nossa alma ou da nossa vida, ainda que estejamos vivendo a situação mais difícil vivida até aqui, seja a perda de uma pessoa que nós amamos, seja o final de um casamento que traz tanta dor e tanta ferida, seja a constatação de que você foi traído numa sociedade, seja o fim de uma amizade que você julgava que era como se fosse uma irmandade, ou seja, em qualquer lugar que você julgue assim: Rita, aqui é o pior lugar, é como se fosse a morte. Davi vai dizer pra gente: aí neste lugar, o Senhor ele vai guiar você com a mão dele, verso 10, e ele vai te sustentar. Quando você sente que não há chão debaixo dos teus pés, meu querido, Davi vem dizer para nós que neste lugar de profundeza, de profundidade, de escuridão, o Senhor pode te ver. Porque para Deus, as trevas são como a luz. Para mim e para você e para o salmista, trevas são trevas. Você não enxerga um palmo na frente da sua cara, você definitivamente não sabe nem para que lado ir, você não sabe onde é a saída. Mas, para o Senhor, isto é dispensável. As trevas para ele são como luz. O Senhor, ele nunca está encurralado, para ele nunca é um beco sem saída. E o que isso nos mostra? Bom, se a mão desse Deus, que realmente enxerga nas trevas, porque para ele trevas são luz, se a mão desse Deus é capaz de te sustentar e de te guiar, eis que hoje eu e você ouvimos através desse salmo uma verdade maravilhosa. Maravilhosa demais para nós, como diz Davi. Nós podemos pedir que o Senhor nos guie nos momentos em que tudo que está ao nosso redor são trevas, em que você não sabe exatamente para nenhum lugar, você não tem uma direção. Nós podemos pedir: Senhor, guia-me. Deus, não me deixa falar o que eu não devo, não me deixa agir como eu não devo, não me deixa tomar decisões precipitadas. Você pode pedir para que o Senhor te ajude, porque Ele vê o que você não vê. Agora eu vou ler do versículo 13 até o versículo 18, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Até aqui, por favor, depois nós vamos até o final. Então, nesta parte, Davi dá um passo à frente. Não apenas Deus nos conhece a palavra e o pensamento, não apenas o Senhor nos guia nas profundezas, e se eu sumir e eu tentar fugir de Deus, eu não vou conseguir.
Como também Davi agora vai dizer, quando você estava no ventre da sua mãe, nenhum dos seus ossos, né? Quando você era um embrião, versículo 16, ou versículo 15, os seus ossos lá no ventre da sua mãe não estavam escondidos diante de Deus. Hoje nós temos ultrassom. Hoje até nós podemos ver o bebê e cada vez mais a tecnologia traz para nós os contornos do bebê que ainda não nasceu, mas nós podemos ver o rostinho, o narizinho, o olhinho. Aqui Davi está falando numa época em que olhar para o ventre de uma grávida significava olhar para uma caixinha de presente que você não sabia qual era o conteúdo. Ou ainda que você só pudesse, né, dizer, ai, menino ou menina, você não conhecia os traços. E aqui Davi, ele vai dizer que o Senhor, ele nos viu no ventre da nossa mãe. E este conhecimento também é maravilhoso demais para mim, porque ele fala de amor. Ele fala de um pai que não está apenas olhando, de um Deus que não está apenas olhando como um observador, mas como um guarda que está nos protegendo e nos livrando do mal. E louvado seja o Senhor por isso, porque talvez você tenha vindo de uma gravidez não desejada. Talvez os seus pais tiveram você e a história que você sempre escutou na sua criação é: ah, você foi um acidente, ah, nós não estávamos te esperando, ah, nem imaginava que estava grávida. E quando eu olho para este salmo, definitivamente eu sinto vontade de chorar, porque eu sinto o amor do pai dizendo: é isso, menina, é isso, garotão, eu te vejo, eu te vejo, eu te desejo, eu te amo e eu estou fazendo uma surpresa para esses dois. Então, eu sinto muito o amor do Pai e até mesmo em saber que os nossos dias estão diante do Senhor. Ele já sabe quais são as decisões que nós iremos tomar. Ele já sabe quais são os momentos em que diremos: Senhor, faça-se a tua vontade. Quais são os momentos em que nós vamos dizer: Senhor, deixa que eu faço por mim mesmo. E aí vai dar errado e a gente vai voltar para falar com ele. Ele sabe. E por que eu me sinto ainda assim tão amado olhando para esses versos de Davi? Porque se você e eu, como seres humanos, soubéssemos o mal que alguém iria nos fazer, ou quanto eles iriam nos desobedecer, ou quanto eles iriam nos desonrar, talvez eu e você escolhêssemos não andar com algumas pessoas. Sabe aquela piadinha assim, ó? Ai, seria legal que cada pessoa viesse com um trailer. Porque se a gente assistia o trailer antes de se relacionar com a pessoa e decidia se a gente queria se envolver nesse filme ou não. Pois é, Deus tem o trailer. Na verdade, não só o trailer, Deus tem o filme todo. Deus conhece eu e você no mais profundo. E ainda assim, Ele nos escolheu como filhos. Ele escolheu ser o nosso Pai. E isso é grandioso demais para mim. É muito amor envolvido. É muito amor de Deus a respeito de mim e de você. Seres falíveis que tantas vezes queremos fugir da presença dEle. Queremos fazer as coisas a nosso modo, nas forças do nosso braço. E de repente, Ele vem nas palavras de Davi dizer: eu te vi. E apesar de ter te visto e ter te conhecido, eu te amo. E não apenas com o amor, entre aspas, que a gente merece, mas com o amor dele, o amor sem fim. E eu vou continuar lendo agora do versículo 19 até o 24, e eu não consegui chorar. E eu não vou gravar de novo, porque vocês me conhecem. Quem está aqui no canal vai no espontâneo do jeito que está indo mesmo. Porque é a respeito de uma meditação e não de uma performance. Né? Isso não é um podcast de performance. Ah, deixa eu fazer um podcast assim, assim, assado. Não é. É a respeito de meditação e comunhão e tempo com Deus. E estamos aqui, eu, você e o Senhor. Do verso 19 ao verso 24 diz assim: quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeias os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim... Perdão, gente. Olha, eu falei o que eu tenho de memória da revista e atualizada, mas eu estou lendo a NVI, perdão. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
Muito bem. Do versículo 19 até o 24, nós temos Davi, primeiro declarando diante de Deus que ele de maneira alguma se aliança com aqueles que não amam o Senhor. Ele vai dizer, eu os odeio. Eu não tenho absolutamente nada em comum com essas pessoas que zombam do Senhor. E nós podemos entender plenamente, porque eu acredito que em algum momento da sua vida, ou se você não, põe aí nos comentários, eu sim. Várias vezes eu olhei para uma pessoa que blasfemou contra o nome de Deus e eu pensei, igualzinho João, Deus, a gente podia mandar vir fogo do céu, né? Tudo bem, tomara que você esteja entendendo a referência para você não estar me julgando. Mas já teve vezes de eu ver pessoas blasfemando contra o nome de Deus e eu ia orar ao Senhor por isso e falar, Pai, como que o Senhor consegue aguentar essa blasfêmia dessa pessoa e não simplesmente tirar a vida dela ou não simplesmente causar um dano? Quantas pessoas, Pai, falam mal do Senhor e o Senhor as poupa? E cada vez que eu vou falar com Deus a respeito disso, sabe o que o Espírito Santo de Deus me fala? Que Ele entregou o Filho dele amado por estas pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque vai haver um tempo em que essas pessoas perecerão. E se elas não tiverem inclinado seus corações e realmente reconhecido o senhorio do Senhor Deus e a salvação do Senhor Jesus, elas vão perecer. Mas por enquanto é o tempo da chance. Então Deus ama essas pessoas que blasfemam contra elas, e mesmo tendo visto o filme todo dessas pessoas, e aquelas que o Senhor sabe que morrerão ainda blasfemando contra Ele, o Senhor dá para elas a chance. E quando eu vou falar com Deus, orando, falando, Pai, como o Senhor pode amar aquele que não te ama? Como o Senhor pode amar aquele que nem sequer se esforça para fazer a tua vontade? Aí a gente topa com algumas palavras dessa, como as de Davi. Esse conhecimento é grandioso demais para mim. Então Davi aqui, sem ter visto o Messias, sem ter reconhecido com os seus olhos a misericórdia de Jesus, ele vai dizer, Pai, eu os odeio, mas nós sabemos que Deus os ama, né? Totalmente diferente de nós humanos. E aí Davi termina com uma oração, Pai, sonda-me, né? Como se fosse colocar uma sonda, Pai, olha lá no fundo do meu coração, sonda-me, Deus, e prova-me nas minhas inquietações, né? Me ajuda, se tiver em mim, Senhor, alguma coisa errada, me dirige pelo caminho eterno. Me põe nos trilhos, ó Deus. Esta é a oração do versículo 24. E eu penso que é a oração que nós devemos fazer também diante do Senhor. Pai, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, pelo caminho correto. E eu tinha separado um versículo do Novo Testamento, que é Romanos capítulo 8, versículo 38 e versículo 39, que vem muito a casar com o Salmo 139, que fala assim, ó, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, até aqui. Ou seja, somos amados, temos o Senhor. Se nesse dia há no seu coração qualquer sombra de abandono, porque você foi abandonado por alguém que não devia ter te abandonado, que você receba do amor de Deus e que essas lágrimas que eu choro aqui de alegria cheguem sobre você como o poder de Deus. Ao você ver essa minha emoção, essa minha voz embargada, que você entenda que não é tristeza de maneira alguma. São lágrimas de alguém que se sente envolta pelo Senhor, que é exatamente o que eu sinto agora. A presença de Deus dizendo, filha, eu estou com você. Vamos para o caminho eterno, vamos continuar no caminho, vamos cumprir o propósito, vamos fazer a minha vontade. Vamos abençoar todos aqueles que se chegarem até nós. E é exatamente isso que eu quero que você faça. Que você mande, que você mande esse salmo para alguém que precisa receber do amor de Deus esse dia. E se você quiser, você até mande uma mensagem antes dizendo, olha, a moça do podcast está chorando, mas é porque ela está feliz. Feliz com o amor de Deus. Feliz de saber que ela é escolhida, amada e ela nunca mais vai estar sozinha. E essa é uma certeza que essa moça tem, que você pode ter também. Deus abençoe muito você em nome de Jesus.
até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!